Isso, deixa eu ver se já estamos iniciando. Então, bom dia para todos, né? Vamos iniciar agora, né? Às 9 horas, a nossa aula de medidas e avaliação em psicologia 2 da unidade de contagem, né? Ó, nosso horário é de 9 horas, né? Seria de 9 até meio-dia, tá? Com um intervalo de 30 minutos, igual nós fazemos. Só que ao invés de começar às 8, nós estamos começando às 9, ok? Eu vou trabalhar com vocês, eu quero ver se vocês concordam, da mesma forma. Eu vou ministrando o conteúdo. Eu acho que o intervalo aí, se alguém quiser fazer o intervalo, né? Mas eu estava pensando sem fazer o intervalo, a gente termina um pouco mais cedo. E se o conteúdo terminar mais cedo, eu fico, de qualquer forma, eu vou ficar disponível para vocês até o meio-dia. Se vocês concordam dessa forma, nós vamos de 9 até o meio-dia, mas se acabar o conteúdo antes, sem intervalo também, vamos terminar antes, mas eu fico até o meio-dia para tirar alguma dúvida. É tranquilo para vocês? Ou vocês preferem fazer intervalo e ir até o meio-dia? O que vocês preferem? Para mim, se for direto, melhor. Que ficar parando. E aí, Patrícia? Para mim também, Cris. Pode ir direto. Direto? O restante do pessoal também concorda? Direto? Eu vou estar abrindo aqui o WhatsApp, tá? Para quem quiser mandando mensagem, vai enviando mensagem aí para nós, ok? Bom, então vamos aos recadinhos. Tirar dúvidas do parecer, né? Eu gostaria, antes de tirar a dúvida do parecer, saber quem que viu a última aula, o link da última aula lá no AVA. Eu assisti. Você assistiu, Cléo? Assisti. Quem mais assistiu a última aula, né? E porque teve muita gente com dúvida do parecer. E na última aula eu explico direitinho a questão do parecer, né? Quem mais assistiu a última aula aí? Lá. Ô, Cris, sabe o que eu achei? Porque você pede para poder basear o parecer na lei lá 06/2019, não é isso? Isso. Você está pedindo para poder verificar dentro da lei, mas não é um relatório sobre ninguém, né? Não é um parecer sobre uma pessoa, é uma identificação que você quer que a gente faça, né? Eu acho que a confusão, gente, o parecer, se vocês pegarem lá a resolução e pela aula que eu dei, o parecer nunca é sobre qualquer pessoa. O parecer, ele sempre vai estar relacionado a um conteúdo técnico. Não é sobre pessoa, sempre é conteúdo técnico. A diferença do parecer para os outros documentos é que ele não é avaliação psicológica, ele é só um documento técnico sobre alguma demanda. Então, não tem atendimento, não tem aplicação de teste, é uma questão técnica, e eu acho que isso fica bem claro lá na resolução, né, e nos slides que eu coloquei. E aí eu queria ver quem mais que está com dúvidas, né, sobre esse parecer. O parecer é de onde vem, o parecer é o resultado, é uma explicação científica de onde vem, né? No caso lá que você colocou. Isso, parecer é sempre escrever, acho que isso uma questão técnica. A gente pensa que sobre alguém, não é uma avaliação psicológica, entendi. Não é. Eu não li ainda lá, eu vou ler. Pois é. Quem mais está com dúvidas sobre esse parecer aí? Quem que me entregou, já me enviou o parecer? Foi a Elaine, a Patrícia, a Cirlete, a Tânia e a Uli. Mais alguém está com alguma dúvida em relação a esse parecer? Eu tô. Ei, Rodrigo! Ei, Cris, bom dia todo mundo. Bom dia! Qual que é a sua dúvida? Ô, Cris, a minha dúvida é porque eu não entendi bem o que é o parecer. Para eu poder estar fazendo o parecer, eu vou emitir o meu ponto de vista com
palavras técnicas sobre uma situação, um determinado caso? Não. O exercício que eu já enviei ele já dentro de uma estrutura. Então, tem a identificação, que é aquela que eu mandei, e o parecer é quando você escreve sobre um assunto de forma técnica. Tem que consultar livros, tem que consultar resolução. Então, a minha demanda lá, eu estou com a dúvida seguinte: se no parecer e nos outros documentos, eu não sei se eu coloco assim, o código de ética tem que constar nas referências bibliográficas. Então, Rodrigo, qual que é a ideia? É realmente peguem a resolução, coloquem ao lado, lê a resolução, entenda, vê a minha aula que eu expliquei, tudo que vocês vão ver que é o seguinte, é escrever sobre o nosso código de ética e depois concluir voltando à demanda. Ele é um documento técnico, ele é um documento que está relacionado a responder de uma forma técnica uma demanda. Na teoria eu entendi. Vamos ver se na prática vai ser assim, Cris. É muito simples. Quem me enviou aí já fez tudo direitinho, né? É vocês pegarem lá. O que eu estou perguntando? Por que que o código de ética tem que constar nas referências bibliográficas do parecer? O parecer, ele é obrigatório ter referências bibliográficas. Mas por que que o código de ética tem que estar lá nas referências bibliográficas? Vocês vão escrever isso para mim na análise. Vocês vão escrever o que é o código de ética, né, sobre a resolução 6 de 2019, vocês vão argumentar. E na conclusão, vocês vão responder a demanda. Olha, o código de ética tem que constar nas referências bibliográficas, né, pelos motivos acima citados, e dar uma argumentação lá rápida. Não é difícil, eu acho que vocês estão complicando muita coisa e a leitura da resolução. A resolução, ela trata de uma forma assim, que ficou clara. Na aula eu expliquei, no dia vocês não tiveram dúvidas, né? Mas, Rodrigo, você faz e qualquer dúvida aí você me fala, tá? Mas não complica não, é só escrever o porquê do código de ética que está nas referências, é muito simples. Uhum. Tá? Aí, qualquer coisa, vocês me falam. Mas alguém tem alguma dúvida em relação a esse parecer? Mais ninguém? Aí, eu tô perguntando. Depois, ver? Ô, Cris, dúvida tem, mas o negócio é que a gente precisa fazer para... Depois nós vamos te chamando, sei lá, se for o caso, pode ser? Pode, o pessoal está fazendo bem isso, sabe, Adriana? Nas dúvidas, manda. Às vezes eu não entendo bem, às vezes eu acho mais fácil áudio, escreve, manda e-mail. A única coisa, Adriana, que eu tô sentindo, tá? Dá uma certa, assim, alguns alunos, não é você, são, né, vários alunos, estão reclamando muito, que não entende bem com a aula online. Ah, né? não, eu gosto tanto da aula online. Você gosta? Pra mim, gosto. Eu tenho me identificado. Para mim, eu acho que se estivéssemos em sala de aula, a dúvida seria a mesma. Cris, eu discordo. Eu acho que a aula presencial é melhor. É mais fácil, tem mais objetivo. Para mim, eu só acho que ou a aula dessa forma aqui, que a gente interage da mesma forma. Eu não sei, a Kélcia eu sempre vejo interagindo, inclusive. Né? Então, assim, como a gente consegue interagir, eu não estava na última aula, então eu assisti a aula porque ela está no portal, mas quando eu pego aqui a resolução, eu fico assim, meu Deus, agora eu tenho que organizar minhas ideias, né? Porque identificação, descrição da demanda, análise, enfim, o meu negócio tá lá na estrutura ainda, então pode ser que tenha gente que já passou desse problema aí, mas eu vejo que na resolução também está explicando item por item, então assim, é porque eu não detalhei ainda, não cheguei no final da coisa que não, porque é grande, né?
Mas eu acho que é isso. Eu tenho uma Oi, dificuldade também em interpretar a resolução. Acho que tá aí um grande, eu falo por mim, né? Uma grande dificuldade em conseguir, que eles usam muita palavra difícil. Olha que palavra difícil é meu forte, hein, Cris? Mas aí não tem problema, Rodrigo, pode tirar as dúvidas e tudo. O que eu acho, sabe, o seguinte, tem a resolução, vocês têm que ler, né? E teve a aula que eu dei, tem dúvidas, retorne lá na aula. E outra questão também, gente, tem um modelo que eu coloquei, que é do relatório psicológico. O relatório psicológico, a estrutura, ela é a mesma do parecer. É a mesma coisa. E tem um modelo, só um minutinho, Elsa. Tem um modelo lá do relatório, da estrutura do relatório, tá? Eu expliquei como é que é esse parecer. E na aula online, eu concordo muito aí com a Adriana, vocês têm que tirar suas dúvidas e tudo. E também tem que estudar, né? Isso. Eu estou aqui para facilitar o estudo de vocês, mas assim, o do relatório eu dei o modelo. O do parecer, na resolução, eles dão exemplo até do teste Rorschach, e no meu slide eu também coloco. Então, não adianta também dar tudo mastigado para vocês, né? Olha, fazer e vocês não se esforçarem. Eu acho que o aprendizado envolve um certo esforço, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Mas vocês têm que ler, vocês têm que estudar, vocês têm que ler a resolução, tá? Eu acho, Cris, que, por exemplo, no atestado e na declaração, que nós estávamos em sala de aula, nós também tivemos muita dificuldade e nós estávamos em sala de aula. E você, até o final, gente, mas vocês não colocaram, eu vi na aula passada, gente, mas vocês não colocaram para quem, qual é a empresa, qual é não sei o quê. Eu falei disso em sala de aula e tudo mais. E mesmo assim, eu estou falando por mim, porque você falou realmente, e eu tive que corrigir várias vezes o atestado e a declaração para ela chegar mais ou menos, e nós estávamos em sala de aula. Então, a dificuldade eu acho que o problema não está na aula por esse modelo aqui. Eu acho que é entendimento mesmo, é estudar mesmo. Eu estou falando por mim, tá, gente? Eu sei que tem Kelsey, tem Tânia, tem o pessoal que é muito mais dedicado do que eu, né? Mas eu acho que o problema está... No meu problema é a interpretação mesmo. É o que o Rodrigo falou, é interpretar, é estudar e dedicar. Eu estou falando por mim, tá, gente? Porque eu já pensei nisso. Cris, Rodrigo, vamos combinar uma questão aí? Eu acho que isso já foi combinado. Na hora que falar, libera o microfone, né? Tá. Ô, Cris, deixa eu te falar. Esse parecer, ou eu estou enganada, me corrija. Você falou que é no mínimo 2 laudas? Não, eu não falei a questão do mínimo. Geralmente, dá mais de 2 laudas porque você tem a análise, tem a conclusão, tem as referências. Então, geralmente, não. Se você conseguir fazer uma lauda, bacana, mas creio que é mais difícil pela questão da análise, que você tem que escrever, né, sobre o assunto. Então, acaba dando 2 laudas mesmo. Não, Tá, tá. Dúvidas, meninas, sobre parecer? Na cama. Nossa, velho. Quem que tá? Ô, Rodrigo, se você quiser deixar o seu microfone desligado, aí na hora que você quiser uma dúvida, aí você liga. O pessoal tá fazendo bem assim. Você consegue desligar aí? Bom, mais alguém tem alguma dúvida sobre o parecer? Quem me enviou o parecer, tá tudo certinho, né? Igualzinho assim, olha, a Cirlete, a Tânia, a Uli, né? A Elaine fizeram certinho. Já dei a nota, valia 500 pontos. Aí já está com a pontuação aí de 500 pontos.
Mais alguém tem alguma questão que queira falar do parecer? Não? Podemos ir para a aula, então? Até que a internet. Eu ainda tenho uma dúvida. Quem está falando aí? Sou eu, Lid. Adriana. Lid. Pode falar, Lid. Consegui arrumar meu microfone. Que bom. Só para eu entender, o parecer psicológico, ele não decorre de avaliação psicológica. Correto. Não decorre. E geralmente ele vem a partir de um laudo, é isso? Não. O atestado, o parecer psicológico. Já estou indo. O parecer psicológico, ele não decorre somente de um laudo, tá? Ele pode decorrer de uma demanda, igualzinho eu coloquei, de um juiz perguntando alguma dúvida em relação a algum assunto da psicologia para ele tomar a decisão. Dentro da área do trabalho, é muito comum um juiz perguntar assim, até onde que o trabalho ele produz doença mental? É uma pergunta. Entendi. Então, ele não é em cima de ele pode ser em cima de um laudo se o juiz tiver um laudo, tá? E assim, olha, eu estou com dúvida nesse laudo se os testes aplicados foram os testes corretos. Entendi. Tá em cima de um laudo, mas não necessariamente. Eu fiquei com dúvida na atividade que você passou com relação à descrição da demanda. Eu achei que tivesse que criar um caso sobre isso. Pois é, eu não entendi isso, Lid. Eu acho que houve uma confusão justamente aí. A demanda é aquilo que eu tenho que responder. Passou. Entendi. O que é a demanda? A demanda eu coloquei lá. Eu coloquei identificação, coloquei todos os dados. Vocês pegam aquilo e colam e completam. A demanda, o que eu quero saber? Eu quero saber aquilo que está na demanda. Todo parecer e todo relatório psicológico, né? Laudo psicológico, nós vamos ver agora, tem uma demanda. Aquela é a demanda. Então, eu já entreguei a demanda para vocês desenvolverem uma análise em cima daquela demanda e uma conclusão. Então, sempre que a gente recebeu algo para fazer esse parecer psicológico, quem solicitou esse parecer vai passar a demanda. Lid, todos os documentos têm demanda. Todos. Beleza. Todos. Você não vai fazer um documento sem uma demanda. Entendi. Agora ficou claro. Eu baguncei tudo nisso, mas agora ficou claro. Obrigadão, Cris. De nada, Lid. Que bom que ficou claro e tudo. Agora sim. Tá? Então, eu sei que resolução é muito chata de ler, tem alguns termos complicados e tudo, mas ela requer estudo. Ela requer sentar e ler palavrinha por palavrinha, né? No PH. Bom, podemos então, eu vou deixar mudo todos os telefones, todos os microfones, tá, gente? Pronto, tá todo mundo mudo. Que tava um barulhão, assim, aí quem que quiser expor alguma coisa, tira do mudo e fala, pode ser? E eu tenho também aqui o WhatsApp. Qualquer coisa, vocês vão escrevendo aqui no WhatsApp, que eu tô com o WhatsApp aqui também ligado, tá? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre laudos. É o último tema lá dos documentos psicológicos, tá? Para felicidade de todos, eu não vou pedir ninguém para fazer laudo, por enquanto. Nós vamos fazer o laudo psicológico no final de medidas. Lá no final de medidas, eu vou pedir para vocês fazerem um laudo psicológico, tá? Mas, por enquanto, não. Então, a aula de hoje vai ser para a gente entender o que é o laudo psicológico. Quem quiser perguntar uma coisa, eu coloquei os microfones aí no mudo, é vocês irem lá embaixo, né? E clicar e destravar o mudo, tá bom? Porque aí fica mais tranquilo de vocês me ouvirem e tudo, tá? Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui com vocês, que é o do laudo psicológico. Um ruim, Adriana, de aula, assim, né, online, que não pode escrever, né? Aí a gente faz tudo no PowerPoint aí e coloca lá para vocês.
Esse PowerPoint já está lá no portal, viu, gente? Está lá na aula 8. Cléucia, se você quiser falar, é só destravar aí o microfone, tá bom? Quem não conseguir destravar o microfone, me manda aqui que eu destravo, tá? Lá a mensagem no WhatsApp. Então, vamos lá. Vou compartilhar uma tela. Ok, Cris. Beleza, Cléucia. Obrigada. Bom, vocês estão visualizando uma tela aí, gente? Quem está visualizando a tela aí, Cléucia? Eu estou te enxergando aqui. Dá um ok aí se você está visualizando. Ah, beleza, beleza. Eu coloquei o mudo, gente, mas não é para vocês ficarem mudo, não. É só para vocês conseguirem me ouvir, que estava com muito ruído, tá? Então, qualquer momento, destravem o mudo e me pergunte, tá? Que aí fica melhor para vocês ouvirem. Bom, então vamos lá à questão do laudo psicológico, ok? O que é um laudo psicológico, gente? Então, o laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação, tá? Olha a diferença. Se o parecer psicológico, ele não é resultado de um processo de avaliação psicológico. O parecer é um documento técnico de resposta a alguma dúvida técnica. O laudo psicológico, não. O laudo psicológico, ele já é resultado de um processo. Ou seja, eu tenho que ter um processo de avaliação psicológica, de atendimento, de escuta, de observação, para realizar um laudo psicológico. Então, qual que é a finalidade do laudo psicológico? Subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Tá? Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionamentos históricos sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Então, voltando aí, ó, é relacionada com finalidade de subsidiar decisões, tá, relacionadas ao contexto em que surgiu uma demanda, lead. Tá vendo que a demanda sempre vai estar aqui presente, tá? Então, o laudo, ele surge de uma demanda, ok? E é baseado em informações técnicas científicas. O que significa isso? Todo laudo, eu não vou tirar nada da minha cabeça, nenhum documento eu tiro da minha cabeça, de forma subjetiva. Não. Todo documento que eu faço, tudo em psicologia, nós vamos basear numa questão técnica. Que questão técnica e científica é essa, Cristiane? Dos livros, de livros, de artigos, de estudo de caso, né? Dos conhecimentos adquiridos, né, em cursos, mas eles têm que ser técnicos, tá? Nada em relação assim, olha, eu vou subsidiar aqui, né, o meu laudo em cima de conteúdos da astrologia, né, ou do tarô, ou de búzios. Não, eu vou me basear sempre em questões técnicas. Abrindo o microfone aí, dúvida do que é um laudo psicológico? O conceito de um laudo psicológico? Ninguém tem dúvida? Não? Tá ok, gente? Então, a Gleusa vai dar um ok aí, Gleusa. A Gleusa é a única que me vê. É a única que eu vejo. Tranquilo, Lite? Tranquilo? Vou fazer chamada aqui, ó. A gente tem... Ok, Cris. Certo. Ah, beleza. Por enquanto, agora... sim, Cris. Por enquanto. Vocês vão ver que não é difícil, não complica, não.
Vamos lá, então. Então, vou seguir, então. A Tânia chegou aí. Bom dia, Tânia. Vamos lá, então, né? Bom, aí, continuando, tá? Então, eu estava no artigo 1, no artigo 13, né? Falando do laudo, continuando. O laudo psicológico, ele deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se a fornecer, tá, informações necessárias e relacionadas à demanda e relatar o encaminhamento das intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, a hipótese, a evolução do caso e por aí vai. Então, vamos lá, tá? O laudo psicológico, a estrutura dele é uma estrutura que é igual ao do relatório e do parecer, incluindo a questão do laudo psicológico, das referências bibliográficas, tá? Nos procedimentos, o que está falando aqui a resolução? Que no laudo psicológico tem um item que chama procedimentos. O que tem nesse item de procedimentos? Tudo que eu fiz durante a avaliação psicológica que eu vou me basear para redigir esse laudo. Então, os procedimentos é tudo aquilo que eu fiz. É igualzinho ao relatório psicológico. Lá no relatório psicológico, vocês vão ver lá um modelo que foi postado, tá? Tem todos, né, os procedimentos que foram feitos. Então, nos procedimentos, o laudo também tem os procedimentos. É lá tudo que eu vou fazer. E também tem conclusão. E aí o que fala na resolução, que nessas conclusões, não é só eu responder a demanda, voltar a demanda e responder. Mas eu também, nessa conclusão, eu posso colocar encaminhamentos, né? Então, se o modelo que eu coloquei para vocês lá no AVA foi um laudo psicológico para trabalho, tá? Para recrutamento e seleção. Então, no final, eu faço minha conclusão. Diante do que foi exposto, tal candidato apresenta condições para tal vaga. Ok. Se fosse um laudo dentro da área clínica, eu volto à demanda e falo assim, olha, diante das situações, né, o cliente, ele está em processo psicológico e também é necessário encaminhamento para avaliação de um psiquiatra. Na conclusão, eu concluo a demanda, volto na demanda e respondo. E se necessitar, né, eu posso fazer intervenções, prognósticos, hipóteses de diagnóstico, encaminhamento. O laudo psicológico, na conclusão, ele abre esse precedente de eu falar um pouquinho mais sobre esse atendimento, tá? É isso o que fala aí o artigo 4. Dúvidas, vocês vão me perguntando. Aqui eu já tenho o quê? A estrutura, tá? Então, meninos, vocês sempre ficam na dúvida em relação a essa estrutura. O que é uma estrutura, né? Quando eu falo, olha a estrutura, nós estamos começando o quê? A usar os termos técnicos da psicologia, tá? Igual nos testes psicológicos, quando eu falo assim, quais são os itens do teste, né? Vocês sabem que os itens são os estímulos que o teste nos propõe. Quando eu falo assim, qual que é o construto do teste? É o que aquele teste ele se propõe a medir. Então, são termos específicos da psicologia que nós temos que ter esse conhecimento. Quando eu falo de estrutura, o que é uma estrutura no documento psicológico? São os itens que ele precisa ter, ok? Então, aí, nós estamos vendo a estrutura desse laudo psicológico, ok? Então, qual que é a estrutura de um laudo psicológico? É a identificação. Nessa identificação, tá? O que ela vai constar?
Se vocês repararem, gente, a identificação é igual para todos os documentos. Numa identificação, eu tenho que ter, eu estou aqui com a resolução em mãos, tá? Se vocês também quiserem abrir aí, ou pegar essa resolução e tudo, né? Para vocês estarem acompanhando, sempre é bacana. Mas o laudo psicológico tem um título, laudo psicológico. Então, a identificação tem que ter o nome da pessoa atendida, o nome de quem solicitou o laudo, né? Se foi o Poder Judiciário, se foi uma escola, se foi um médico, tem que ter o nome de quem solicitou. A finalidade, o motivo, a razão para aquele laudo. Então, qual que é a finalidade desse laudo? A finalidade desse laudo é de seleção de pessoal, é avaliação de potencial, é uma avaliação neuropsicológica para entendimento do comprometimento cognitivo. Qual que é a finalidade dele, tá? Né? É para uma avaliação neuro, é para a área do trabalho, é para a área de justiça, é para quê? E aí o nome dos autores, que é o nome dos psicólogos. Então, a identificação, ela é igual, bem parecida, né? Igual, vamos dizer, igual para todos os documentos enquanto parecer, enquanto relatório psicológico, relatório multiprofissional, o atestado psicológico, tem a mesma identificação, aí não muda, ok? Alguma dúvida em relação ao que contém a identificação? Tranquilo, gente. Me dá um oi aí no WhatsApp, ou abre os microfones aí e me pergunta. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação à identificação. Dúvidas? Nenhuma? Gente. Para mim está ok até o momento. A Cléo, você está falando aqui. Valeu, Cléo. Mais alguém? Não? Tânia, Cirlete, Elaine, Alide, Maressa, estou fazendo aqui, ó, chamada. Mariana, Patrícia, Rodrigo. Rodrigo está aí. Tranquilo, Cris. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, Cirlete, você apareceu, que bom. Tranquilo. Dúvida nenhuma, bacana, obrigada. Oi? Bom dia, Cirlete. Bom dia para ela. Bom dia. Que bom. É bom vocês aparecerem com a carinha, que eu mato saudades também, uai. Beleza, então vamos seguir adiante aí, então, meninos, tá? Qualquer dúvida, vocês me fazem, tá? Interrompam e falem. Então, a identificação aqui foi, né? Bacana. A descrição da demanda, que existe em todo documento. O que é a descrição de uma demanda? É falar o que motivou a busca desse processo. Né? Qual que é a demanda? O que motivou a busca desse processo do laudo psicológico? Tá? Então, se aqui, na identificação, eu tenho a finalidade, a minha finalidade é a avaliação psicológica com processo de recrutamento e seleção. Qual que é a minha demanda? A minha demanda é saber se esse candidato tem um perfil, conforme o perfil profissiográfico, para exercer aquela atividade. A minha demanda é saber se essa pessoa tem um perfil para aquele cargo. Essa é a minha demanda. A demanda lá da área de neuro, se a finalidade é uma avaliação neuropsicológica, qual que é a demanda? Avaliar os aspectos cognitivos do sujeito lá, do paciente. Se eu estou na justiça, qual que é a demanda? A demanda é verificar se tal criança tem condições de estar junta à família paterna ou à família materna, né? Sei lá. Isso que é a demanda. Todo documento tem demanda? Todo documento tem demanda. Né? Não tem como eu fazer um documento psicológico sem uma demanda. Ok? O que é a demanda? Justamente aquilo que se solicita.
né, o porquê daquele laudo, o que eu quero com aquele laudo, o que eu preciso daquele laudo. Isso é a descrição da demanda. Ok? Bom, aí temos os procedimentos. O que é o procedimento, tá? É apresentar de uma forma clara todas as ferramentas que nós utilizamos no processo, ok? Meninos, prestem bem atenção, tá? Nós já estudamos a Resolução 9 de 2018. Lá na Resolução 9 de 2018, fala de duas fontes, né, para os documentos, as fontes fundamentais e as fontes complementares. Aqui no procedimento do laudo, eu tenho que falar das fontes. Quais foram as fontes utilizadas? Fontes fundamentais, aquela que tem que constar, que vai basear, né, que meu laudo vai se fundamentar nelas. Então, assim, fontes fundamentais. Entrevista semi-estruturada, anamnese, aplicação de tal teste, entrevista com o pai, entrevista com a mãe, com a escola. Eu tenho que colocar todas as técnicas utilizadas que eu utilizei para realizar aquele documento. Então, o procedimento é isso. O que eu utilizei para chegar, para realizar esse documento e para avaliar, né, analisar o que está acontecendo para tomar uma conclusão, tirar uma conclusão. Então, os procedimentos é aquilo que eu utilizei para fazer o laudo. Se foi entrevista, foi anamnese, se foi teste, que eu fiz? Se foi observação, né? Se foi através de fontes complementares, através de relatórios multiprofissionais, ou foi utilizado como uma fonte complementar aí, aplicação das ferramentas de Piaget. Eu tenho que colocar todas as ferramentas que eu utilizei no procedimento. Dúvidas, meninos? Abrem os microfones ou escrevam lá no nosso grupo se há algum tipo de dúvida em relação à demanda e aos procedimentos. Nenhuma dúvida? As meninas. Sem dúvidas até o momento? Ô, Cris. Oi. Então, esse laudo psicológico, ele sempre vai ter, o processo dele é mais de 3 folhas, né? Porque a avaliação psicológica, igual você falou que se tiver, no caso, a avaliação de uma criança, aí você vai ter avaliação com os pais, com a criança, isso? Sempre ele vai ser bem grande, né? Porque é um processo. Isso, mas aí depende muito da sua finalidade. Na área do trabalho, para recrutamento e seleção, o modelo de laudo que eu coloquei lá no ABA para vocês tem 2 folhas. Mas na área de justiça costuma ter 3, 4, 5. Também não pode ser tão grande, senão o juiz nem lê, né? Tem para a escola também, não tem? No caso, se uma criança tem autismo, por exemplo. Uhum, aí tem um laudo psicológico também, não tem? Tem sim. Aí costuma ser de 3 folhas, mais ou menos. Ah, né? Tá. Uhum. Lembrando o seguinte, que todo documento psicológico, né, é uma interpretação, né, é uma escrita de dados e não é a descrição literal de atendimento nenhum. A gente não vai descrever literalmente nada. Tá? Isso está no nosso código de ética. Oi, Rodrigo. Igual nesse caso que a Cleo falou aí. Então, tipo assim, com a criança com autismo, eu vou mandar o laudo para a escola e eu vou ter que, nesse laudo, colocar as técnicas que eu usei, que são os testes, tipo o teste cognitivo, essas coisas assim? Isso. Você vai colocar lá no teste, Rodrigo, lá no laudo, tudo que você usou. Então, assim, para criança autista, né? Procedimentos, anamnese, entrevista com os pais em tal dia, com duração de tanto tempo, entrevista na escola com a coordenadora. Você vai colocar todas as ferramentas
você utilizou. É bem Mas no sucinto, laudo, né, Cris? no Oi? laudo, no laudo eu tenho que colocar como a criança deve ser tratada ou só o que eu usei com a criança? Só a minha experiência e como eu detectei o autismo da criança? Não, aí o laudo psicológico, ele está falando realmente dos procedimentos que você utilizou para responder sobre essa questão do autismo, né? Ah, tá. Se Essa demanda. se você tiver algum encaminhamento para essa criança, lá na conclusão que você vai falar. A gente ainda não Entendi. chegou na conclusão, não. Mas é lá na conclusão. Eu posso fazer, ela tem que ser encaminhada para um fono, ou para uma TO, um físio, um médico. Isso eu vou falar lá na conclusão. Procedimento é só a técnica que você usou com a pessoa, não é Ó, isso? PT saudação. Usei isso. Pronto. Não é dar Entendi. detalhes, é procedimento. O que eu utilizei, os procedimentos adotados para aquela finalidade ali, né? Para responder aquela demanda. Bom É dia, preciso, Carlos. Cris. Bom dia, Cris. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ei, Dri. É preciso anexar por exemplo, se eu apliquei algum teste, se foi feito alguma entrevista com os pais, eu tenho que anexar alguma coisa ou não? Não, o documento lá, o do psicológico, já é um resultado desse processo. Então, você não anexa nada, você só vai fazer o documento. Tá? Mas, Adri, muito boa pergunta. Segundo o nosso código de ética, né? Todo o material, todas as minhas observações, resultados de teste, eu tenho que guardar de no mínimo. Arquivado. Exatamente. Tá? Então é isso. Mais dúvidas, meninos? Carlos, você chegou agora, nós estamos falando de laudo psicológico, tá bom? Beleza, eu tô anotando aqui os slides. Isso. Mais alguém? Dúvida? Então, eu vou fazer o seguinte. Mais nenhuma dúvida? Eu vou colocar no mudo novamente os microfones e vocês vão abrindo, tá bom? Que aí eu vou continuar aqui no slide. Isso. Voltando aos slides. Caros alunos e alunas, vamos lá. Aí, eu já não coloquei todos os procedimentos, né? Tudo aquilo que eu vou fazer. Então, agora eu venho para análise. O que é análise, Cristiane? Escrever os resultados. É aqui na análise. Olha, eu apliquei um teste de inteligência, análise, o resultado do teste da inteligência. Então, através do teste beta 3, que é um teste de raciocínio matricial de inteligente, a pessoa, né, demonstrou percentil 90, que corresponde a um nível intelectual superior. Isso indica facilidade de assimilação, patati patatá, tá? Então, na análise, eu trago os resultados dos procedimentos. Então, eu fiz uma anamnese, trago o resultado. Eu não vou descrever a anamnese, mas através da anamnese, né, verifica-se que F, a gente coloca assim, às vezes, as siglas, né? O cliente ou só a sigla, né, do paciente, tipo CS, Cristiane Silva, né? Teve uma infância junto aos pais, não demonstrando nenhuma dificuldade relacionada à infância, à adolescência, foi uma adolescência. Aí eu vou resumir a minha anamnese. Então, na análise, eu trago os resultados dos procedimentos. Entenderam? Então, é ali que eu vou trazer o resultado desses procedimentos. Tá? Então, aí eu escrevo. Aí, Cléucia, aí nessa análise, aí eu já vou escrever bem. É aí que fica maior um pouquinho o laudo psicológico. Porque a identificação são itens, descrição da demanda,
procedimento que eu vou fazer, onde que eu vou escrever muito? É na análise. Ali é os resultados do meu procedimento. Lembrando que pelo nosso código de ética, eu não posso descrever as sessões na íntegra, elas são sigilosas, a gente tem a questão aí de sigilo, né? Mas eu vou estar colocando justamente aquelas questões, né, resumidas aí, que vão me sustentar na conclusão aí do laudo, ok? E por último nada, né? E aí nós temos a conclusão. O que é a conclusão, gente? Eu volto na minha demanda e vou responder a essa demanda. Essa que é a conclusão. Isso aí, Cláudia, brigadão, né? Vamos dando aí o retorno, vocês estão entendendo. Então, conclusão. Eu volto na minha demanda e pergunto, né? E respondo essa demanda. Se a demanda é para saber se um candidato é apto ou não para tal cargo, eu lá na conclusão, o que eu vou fazer? O candidato está apto ou não está apto. É isso que eu vou fazer. É responder a demanda. Podem perguntar aí. Qual que é a diferença mesmo da análise e a conclusão? Olha, Carlos, a análise eu vou escrever, tá? Sobre os resultados do procedimento. Tá? Então, no procedimento, vamos ver que eu apliquei um tanto de teste. Eu vou escrever os resultados daqueles testes. Entendeu? Se eu fiz uma entrevista com um sujeito, eu vou escrever os resultados daquela entrevista. Isso é a análise. A conclusão, eu retorno lá na demanda e vou concluir, né, o que estão me demandando de acordo com a minha análise. Então, a conclusão, vamos dizer, é o resumo dessa análise, respondendo aí a demanda. Ok. Entendeu? Ficou claro? Pode falar, Carlos. Ficou. Tranquilo? Essa é a cozinha aí da sua pastelaria? Não. É da sua casa? É da minha casa. Ai, toda bonitinha, toda arrumadinha. Ô, Cris. Agora é só um minutinho, só vou encher o saco do Carlos. Na aula online, pode assistir a aula e fumar, né, rapazinho? Ai, meu Deus! Tem alguém me vendo? A gente tá te vendo, você tá que pita aí, né? Tá que fuma aí, né? É a vantagem. Adriana, eu não sei se tá aí ainda nos ouvindo. Aí, Adriana, pode assistir a aula e fumar, tá vendo? Cléucia, fala aí, amiga. Ô, Cris, eu tô lendo aqui a resolução e na parte da análise fala assim, ó, somente deve ser relatado o que for necessário para o esclarecimento do encaminhamento. Então, quer dizer que você pode fazer uma avaliação psicológica no sujeito, só que o que você vai esclarecer é o que está pedindo no laudo psicológico, né? Não precisa ser necessariamente tudo que ele falar. Não, você não escreve tudo que ele fala, é só o que é necessário, né? É isso que nós, psicólogos, nós temos que ter esse discernimento. O que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Porque a gente tem aí a questão do sigilo que está no nosso código de ética. Então, está falando aqui, como disposto no Código Profissional do Psicólogo. O cuidado que a gente tem que ter é essa questão do sigilo das informações. É um caso que eu já falei para vocês, que foi muito criticado, foi fantástico, quando coloca nas redes, né, nacionais aí, o diagnóstico do laudo psicológico daquela Suzana Ritchie-Koff, aquele nome lá, né? A que matou os pais. Exatamente. Eles colocam o diagnóstico dela em rede nacional. Isso é contra o Código de Ética do psicólogo. Eu jamais poderia fazer isso. É sigiloso. Tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Que diagnóstico eles colocaram dela? Que eu não sei. Nossa, isso foi muito tempo. Foi o maior bafafá. O CFP colocou uma nota de repúdio, né, falando que isso não poderia acontecer e tal. Foi um bafafá aí já tem algum tempo, uns 2 anos, 3 anos. Tá. Tá?
Outra questão também, gente, é a mesma coisa, quando eu coloco lá, né, um estudo de caso, eu coloco lá que a pessoa tá lá no atestado psicológico, está com ansiedade, está deprimida, está e está com atitudes agressivas, né? Não é que eu coloquei isso no estudo de caso, que na hora de vocês fazerem o documento, vocês vão copiar e colar. Vocês têm que ler as informações e verificar aquilo que eu posso colocar no documento. É a mesma coisa, meu paciente está me falando tanto de coisa, está me falando um tanto de coisa, eu estou ouvindo, ele está contando da vida dele, dos desejos dele, do inconsciente dele. Eu vou colocar isso tudo no documento? Nunca. Jamais eu posso fazer isso. Mas você vai generalizar o problema dele, né? Você vai colocar aquilo que é necessário, que não é sigiloso e que não comprometa a esse meu cliente. Então, eu não vou falar dos desejos inconscientes dele, né? Se isso não é pertinente naquele documento, ok? Você vai falar tudo tecnicamente, né? E ver se realmente precisa ser colocado naquele momento. Aham, entendi. Ai, ficou mudo aqui o meu. Voltou. Oi. É que eu também tem um susto, pensei que tinha caído. Oi? Você tinha caído a ligação. Não. Você tinha. Eu falei, será que caiu a internet? Não, é porque tava barulho aqui, eu pedi para diminuir o barulho. Aí eu pus no mudo para chamar a atenção. Então, meninos, entenderam? Não é aquilo, tudo que eu ouço, tudo que está no papel, que eu vou colocar no documento. Eu tenho que ter esse discernimento. Então, quando a professora coloca um tanto de informação no papel, nós temos que ler e ver aquilo que eu vou colocar no documento. É o que aconteceu, foi com o atestado psicológico que eu pedi para vocês fazerem. Eu coloquei um tanto de informação, não quer dizer que vocês vão colocar aquilo tudo, né? Não é dizer que lá na declaração eu falei do CID, que vocês vão colocar o CID na declaração. Então, a gente tem que ter esse aí discernimento. Beleza? Então, continuando, as referências, né? A conclusão, eu fechei. O que são as referências? É obrigatório no laudo psicológico e no parecer psicológico. Referências bibliográficas. O que é isso? De preferência lá no rodapé, eu vou colocar as referências, ou seja, da onde que eu tirei aquilo. Né? Se é um documento que eu vou me basear na questão técnica, científica, da onde que eu tirei? É isso que é as referências. Referências bibliográficas. Tá? E aí, a minha questão, você, Cristiane, lá no parecer, você colocou o porquê do código de ética, né? Então, o código de ética, ele é presente na nossa avaliação psicológica, porque eu também tenho que segui-lo. O que seria esse laudo, o código de ética nesse processo aí de avaliação? É a questão do sigilo, é a questão de falar somente o que é necessário, né? É a questão do ambiente, dos relacionamentos entre cliente e psicólogo. Então, meu laudo psicológico, ele tem que ser baseado na questão do código de ética do profissional, do psicólogo, tá? E aí, gente, né, lá no AVA, eu coloquei um modelinho, né, de laudo psicológico, eu já até mostrei para vocês em sala de aula, lá na medida Zoom. Mas aqui nós vamos ver direitinho, tintim por tintim, esse modelo, tá? Então, eu vou sair, não vou compartilhar mais essa tela aqui com vocês, tá? E vou compartilhar o documento. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Modelo de laudo. Bom, tá aqui, olha. Olha a identificação aqui, meninos. Quem que é a identificação? Então, olha aqui, olha. Esse modelo de laudo, se vocês pegarem ele,
a estrutura dele está de acordo com o laudo psicológico. Então, vejam só. Deixa eu só voltar aqui, que aí eu acompanho, vocês acompanham aí junto com a resolução. A estrutura aqui. Identificação. Tem o título laudo psicológico? Tem aqui, ó. Eu ainda coloco o laudo, é um laudo psicológico e confidencial. De acordo com o que você está falando isso? Eu coloco aqui os artigos que sustenta falar que esse laudo ele é confidencial. Tá? Ah, isso é obrigatório? Não. Uma questão do CRP é que todo documento, ele pode ser feito, a pessoa pode dar o formato que achar melhor. Tem que ter todos os procedimentos, todos os itens lá da estrutura, tá? Mas como que ele é feito em questão de layout, de estética, cada psicólogo faz de um jeito. Então esse modelo de laudo é meu, tá? Eu utilizo dele dessa forma. Então, aqui na identificação, tem um nome do cliente? Tem. É o nome fictício, tá, gente? Isso aqui é um nome fictício. Maria José Silva e Silva. Tem a data? Tem. A idade da fulana, sexo feminino, grau de instrução, tá aqui. Tem que ter o nome do solicitante, empresa solicitante, LLT. O cargo, monitor infantil. Qual que é a finalidade desse laudo psicológico? Seleção de pessoal. Então, aqui, na minha identificação, tá tudo aqui. Ó. Ah, qual que é o profissional responsável? Tá aqui, ó, a dona Cristiane com o CRP dela. Isso daqui é a identificação. Então, aí no modelo de laudo, tem toda a identificação? Tem, tá aí. O que se solicita lá na resolução, na identificação, tem todos os itens. Ok? Bom, aí lá na estrutura do laudo psicológico tem a descrição de demanda. Aqui é a minha descrição de demanda. Vou colorir ela de outra cor. Vermelho. Então, oi. Essa identificação aí é o padrão? Sempre tem que ter todos esses dados aí? Grau de instrução? Olha, não. Diferente para quem que seja, se é para trabalho ou para escola, qualquer coisa, tem que ter todos esses dados aí ou não? Olha, lá na nossa resolução fala que tem que ter identificação. E o que tem que constar na identificação? Tem que constar o nome da pessoa, o solicitante, a finalidade, tá? E o nome do autor, que tá aqui. Ah, tá. Tá? Isso é obrigatório. O restante, eu coloquei para contextualizar esse documento, né? Aqui eles não pedem, mas olha só, nome, Maria José, mas quantos anos que essa pessoa tem, grau de instrução, é feminino, é masculino, quando que, né? Essa data aí, ela vai ser repetida lá no final do documento, que é obrigatório também, tá? Mas eu coloco aí lá aí na frente. Então, o CRP traz essa questão aí que eu posso fazer da forma que eu achar melhor, desde que abrange esses itens principais. Então, isso é que eu faço. Eu coloco os itens principais, porém, eu não fico satisfeita. Eu acho que está faltando dados, sim, e coloco os dados. Poderia colocar mais? Poderia, mas esses aqui me atendem bem. Entendeu? Uhum. Aí, beleza. Então, já fez a descrição. Olha aqui, depois da identificação, depois da demanda, eu tenho um procedimento. Olha aqui, olha. Onde que estão os procedimentos, Cristiane? Tá aqui. Tudo que eu utilizei enquanto procedimentos. Tá aqui, ó. Vou pintar de outra cor. Então, instrumentos e técnicas utilizadas. O que é isso? Procedimento. Né? Para avaliação psicológica, eu utilizei uma anamnese, eu utilizei o teste BPA, eu utilizei o beta 3, o palográfico e o teste Zulig. Então, além da anamnese e tudo, eu poderia acrescentar ainda aqui
eu não preciso colocar essas entrevistas semi-estruturadas nesse documento. Eu estou falando dos procedimentos. Ainda tem uma entrevista aqui semi-estruturada. Isso que eu utilizei para fazer esse laudo psicológico. Ok? Bacana. Aí, o procedimento está ali. Agora eu vou para a análise. O que é análise? Resultado disso tudo. Aqui está a análise. Olha aqui o título. Análise. Então, como que eu faço? Tá, a análise, eu separo, é uma questão minha, por itens. Então, aqui na minha análise, eu vou falar do aspecto cognitivo. Os resultados que eu consegui lá no Beta 3, que é um teste de inteligência, e no BPA, que é um teste de avaliação de atenção. Tá? Então, eu trago todos os resultados dele aqui. Olha, acabou a primeira folha. Então, eu tenho que passar, eu tenho que rubricá-la e passar para a segunda folha. Rubriquei e passei para a segunda folha. Nossa Senhora, eu fiz um erro aqui que eu coloquei o nome do sujeito. Tem que tirar isso daqui. Peraí. Só um minutinho que eu acabei colocando aqui o nome. Se acharem interessante aqui na identificação, vocês poderiam colocar também o CPF da pessoa, né? Faltou o CPF. Ah, talvez o CPF fica legal, né? Coloca o CPF lá, tá bom? É outra sugestão aí. Então, aqui na análise, eu tenho o que foi achado. Espera aí, só deixa eu... Então, aqui a análise. Eu separo em aspectos cognitivos. Aí eu vou falar da análise dos aspectos relacionais, que foi bem pouquinho, tá vendo? Eu não escrevo muito não, tá? O desempenho profissional. Aí eu falo, isso tudo tá na minha análise. A síntese, que é um resumo de tudo que eu falei, tá? E conclusão, né? Então, o que é a conclusão? Aqui no nossa estrutura não tem a análise e depois a conclusão está aqui, olha. Voltei na conclusão. O que é a conclusão? Ficou muito feio para vocês enxergarem. Peraí. A conclusão é justamente a resposta da demanda. A minha demanda está aqui, olha. Qual que foi a demanda? Avaliação psicológica para o processo de seleção para o cargo acima citado, monitor infantil, de acordo com o perfil profissiográfico fornecido previamente pela empresa. Lá na nossa resolução lá de 2009, fala desse perfil profissiográfico. Então, é outra resolução. Então, aqui eu venho e concluo. Dadas as características situacionais da função, né? A candidata apresenta condições para o desempenho das atividades de uma monitora infantil, merecendo cuidado, a baixa atenção dividida e ritmo instável de trabalho, com necessidade de independência. A validade não é obrigatória, mas eu coloco que é de 6 meses. A data, assino. E embaixo, não é obrigatória as referências? Está aqui as referências, né? Então, eu utilizei o manual do palográfico, o manual lá do Beta 3, do PPA, utilizei a resolução de 2019, utilizei o código de ética, todas as referências bibliográficas que foram utilizadas está aqui no final do teste, do laudo psicológico. E isso é um modelo de laudo psicológico. Eu coloquei ele lá no AVA para vocês, gente, mas eu vou fazer as mudanças, tem alguns errinhos aí de português e tudo, e vou colocar lá novamente ele de uma forma sem errinhos, tá? E entenderam como é que funciona, gente? Dúvidas aí? Abram os microfones e tirem suas dúvidas. Até que a questão do laudo ficou bacaninha, ficou certinho. Não tem muitas dúvidas não, Cris. Mas reprisando aqui,
Minhas dúvidas maiores estão naqueles exercícios lá que você mandou. Uhum. Entendo. Essa questão de laudo, eu acho que para mim ficou bem claro o que é um laudo, como é que é. E aqui não é em texto corrido, né? Tem alguns espaços, né? Ele tem alguns espaços, sim, né? Mas você vê aí que nos procedimentos não tem como colocar nada, e na análise não tem espaço nenhum aí que possa estar colocando. É ponto final e já continua aqui na conclusão, ponto final, e as datas tudo apertadinho aqui, ó. Né? Então, o espaço que tem é dos itens, né? Mas da análise em si, da conclusão, não tem espaço. Então ele é texto corrido. Ele é um texto corrido, né, em relação à análise. É isso, é um texto corrido. Ô, Cris, o parecer que tem que mandar para você, eu vou ter que imprimir ele para assinar e te devolver? Se for duas páginas, eu vou ter que buscar. Não precisa, não. Tá? Você inventa qualquer assinatura aí e rúbrica e coloca nele. Tá? É só uma atividade, não é um documento oficial. Então, não precisa. Tá, só escrevo meu nome mesmo, só digito meu nome, né? Isso. Tá? Não precisa não. Fechamos, gente, o modelo aí de um laudo. Só de fofoca. O que você veio fazer fofoca? Pra você ficar com ele ali. O Rodrigo está conversando com outra pessoa. Isso, Rodrigo. Ele tá de castigo de fofoca falando que você não limpou a bunda. O que é isso? Eu vou deixar então no mudo. Acho que agora todo mundo já está bacana, né? Mudou. Todo mundo no mudo. Voltando aqui à nossa aula, tá? Então, esse é o modelo de laudo. E aí eu vou colocar lá novamente para vocês, que eu mudei algumas coisinhas aqui, tá? A Cléo, você tá rindo aí, né, Cléo? Você é boba. Então, continuando lá, ó. Vou sair aqui desse compartilhar e vou continuar lá nos PowerPoints da tá? Bom, aí, meninos e meninas, o que fazer? Um laudo psicológico ou um relatório psicológico? Qual que é a diferença? Ai, meu Deus, agora apertou. Eu não dei nenhuma atividade para vocês relacionada a relatório psicológico, porque relatório psicológico também é um documento grande aí que a gente faz. Uai, lá no CRP, lá na lei lá, fala que laudo e relatório é a mesma coisa, não? Não. Laudo e relatório não é a mesma coisa. Onde você viu isso, mulher? Eu tô lá aqui naquele CRP lá, na lei lá, aqui, ó. Quer ver? Me mostra aí qual que é artigo, porque não é a mesma coisa, não. Peraí. São documentos diferentes. Relatório psicológico. Lá em cima, oh, aqui, ó. Peraí, Cris. Tô pensando que é a mesma coisa. Laudo psicológico é um documento, relatório psicológico é outro documento. Onde tá estranho, gente? Meninos, eu vou ali pegar uma aguinha enquanto você procura aí, que eu esqueci de pegar a água e minha garganta tá aqui, tá? Peraí, tá? Tá. Relatório. Voltei. E eu não achei. Pois é. O Cléo. É diferente, documentos diferentes. Modelagem de documento, conceitos. Eu vou ler aqui para vocês, vocês vão ver a diferença, tá? Então, olha só. Tá aqui, ó.
No 2, modalidade de documentos. Aí tem declaração, atestado psicológico, aí tem relatório, laudo psicológico. Fosse parecer psicológico. Aí, nesse aqui que eu tô vendo, eu não sei. Mas qual o artigo? Artigo 2? Ô, Cris. Qual artigo? Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Atualizar cadastro. Eu acho que eu peguei isso aqui. Eu acho que não tem uma resolução. Acho que eu peguei isso aqui lá do CRP. Talvez alguma informação que sirva para os dois. Mas são dois documentos diferentes, né? Talvez isso. As resoluções que eu peguei no CRP não fala número, não. Só o que tem que consta, entendeu? Uhum. Eu vou entrar dentro eu tenho que achar só a resolução que fez, onde que eu pus. Tá, pode continuar, Cris, vou procurar aqui. Então, o laudo psicológico, eu tenho que fazer um laudo ou um relatório psicológico. Qual documento usar? Isso é uma dúvida entre os psicólogos aí. Então, olha só. O laudo é fruto de um processo de avaliação psicológica. Em contrapartida, o relatório não envolve um processo de avaliação psicológica. O que isso significa, Cristiane? Que o relatório ele pode estar relacionado a somente relatar algo que está acontecendo, mas não necessariamente ele precisa ser um processo de avaliação. Eu posso fazer um relatório psicológico de um atendimento, né? Eu posso fazer esse relatório psicológico de atendimento. Gente, meu cachorro agora latiu. Só um minutinho aí, tá? Espera aí, que ele late só quando chega alguém. Só um minutinho. Espera aí. Pronto, meninos, desculpem, aí bateu campainha, eu tenho outra campainha, tenho uma campainha e tenho um cachorro campainha. São duas campainhas que eu tenho nessa minha casa. Aí, pronto, deu sossego. Desculpem, tá? Vou voltar aqui. Então, o laudo, ele é fruto desse processo. O relatório pode ser um relatório de um atendimento psicológico, tá? Vamos dizer assim, ó, eu quero um relatório dos atendimentos psicológicos de tal paciente. Eu vou relatar, né, os procedimentos que estão utilizando, como é que ela está nessa avaliação psicológica, mas não é um processo de avaliação psicológica, é um relatório de observação. Então, o relatório, ele pode ser de observação, né? E isso não quer dizer que é referente a um processo de avaliação psicológica. Entenderam? O laudo sempre é um processo de avaliação. Ou seja, eu tenho que ter lá as fontes fundamentais, se achar melhor as fontes complementares, mas o laudo é fruto desse processo, né, de várias questões. E o relatório não necessariamente. O relatório precisa ter referência? O relatório, se você utilizar, né, vamos supor, no relatório eu posso fazer um relatório de um atendimento e nele eu usei, vamos dizer, algum teste psicológico. Aí eu posso colocar assim, tá? Aí ele até se confunde bem com relatório e laudo, tá? O relatório, ele é muito utilizado para relatório de observação. É o que vocês vão fazer em estágio, Carlos. Vocês vão fazer relatórios de observação. Então o relatório, ele precisa... geralmente é uma anamnese ou uma entrevista semi-estruturada. Só isso que você usa, geralmente. Se você utilizar algum teste, tudo, você coloca na referência. Mas não obrigatoriamente. Ele não é obrigatório ter referência. O laudo já é obrigatório ter referência. Ok. Então, esse já é uma diferença. Outra questão.
o laudo psicológico. Em procedimento, né, é necessário explicar os recursos usados, as fontes fundamentais e complementares utilizadas, com citação da sua base técnica científica e uso de referência. Então, no relatório psicológico, é facultativo, não necessariamente é preciso ter as referências bibliográficas. No laudo psicológico, é obrigatório. Então, aí eu já tenho uma diferença entre laudo psicológico e relatório psicológico. Então, são dois documentos diferentes, ok? Outra questão. A conclusão do laudo psicológico deve estar em harmonia com os demais itens do laudo psicológico. Nem todos os itens descritos no inciso 1 precisam estar descritos na conclusão. O que é esse inciso 1 aí que ele está falando? Né? Que aqui na conclusão, esse inciso 1 é o parágrafo 1º do artigo, tá? Porém, é necessário que seja apresentada uma conclusão a partir dos resultados, encaminhamentos, hipóteses e tudo. O que ele está falando que talvez eu não preciso minuciar, né, muito a questão aí dessa demanda, né, colocando item por item, mas eu tenho que concluir, tá? Aí ele fala assim, o laudo psicológico tem que haver uma conclusão aí de acordo com essa demanda. A hipótese diagnóstica ou o diagnóstico deve ter base técnica científica. A critério do psicólogo poderão ser utilizados documentos classificatórios mundiais. Ou seja, no laudo eu posso usar o CID? Posso? Pode sim, gente. Vamos ver que lá, né, é uma avaliação para a justiça que pergunta, né, se aquela pessoa tem algum tipo de doença mental. Sim, eu posso utilizar lá na conclusão, né, que vai ser a hipótese diagnóstica ou diagnóstico, o CID. Então, conclui-se que essa pessoa tem um transtorno tal, tem depressão, né, e posso colocar lá o CID-10 e o desdobramento desse CID. Posso colocar isso? Sim, posso colocar. Tá? Então, o laudo psicológico, ele já abre essa questão aí do CID. Ele pode ser utilizado o CID, como outro documento também que eu uso o CID, é o atestado psicológico quando necessário. Tá? Então, quando necessário, no laudo psicológico eu também posso usar o CID. Então, são dois documentos aí que eu utilizo o CID. Dúvidas? E aí a gente fechou esse conteúdo de laudo psicológico aqui, meninos. Tranquilo? Tranquilíssimo? Fechamos o laudo? Certo. Bacana, então. Sim. Tranquilo? Quer falar alguma coisa, Celeste? Não. No momento, não. Eu vou ver mais à frente. Beleza, então. Então, meninos, fechamos o laudo, tá? Esse slide já está lá no portal. O laudo psicológico, eu vou dar uma mudada nele, porque eu peguei um aqui, foi rapidinho, mas ele está com alguns errinhos de português, eu vou consertar, tá? E para a gente terminar a resolução, né, de 6 de 2019. A resolução, ela termina falando o seguinte: o prazo e validade dos documentos, né, que nós vimos. O prazo de validade do documento, do conteúdo do documento escrito, decorrente da prestação de serviço psicológico, deverá ser indicado no último parágrafo do documento. Então, vocês viram que lá no meu laudo psicológico, eu coloco a última coisa, a validade. Validade, 6 meses, tá? A validade indicada deverá considerar a normatização vigente na área em que atua o psicólogo e a natureza dinâmica do trabalho. Ou seja,
Para a área de trânsito, a validade da avaliação psicológica é de 5 em 5 anos, então no final vai falar que essa validade é 5 anos, tá? Na área de concurso, a validade é por tempo indeterminado, então coloca tempo indeterminado. Ô, Cris, onde você colocou essa validade? Tem como você mostrar para a gente no documento que você fez? Tem, peraí então, tá? Tá. Vou tirar o compartilhamento, não vou compartilhar, mas esse vou voltar lá no documento, aqui ó. Laudo. Não, peraí, não é esse, peraí. Ah, gente, então essa não é Ana Maria Braga, é a Cirlete. Eu tô aqui, gente. Ana Maria. Agora que você viu, Rodrigo? A própria. Eu nem tinha medo, entendeu? A Cris falou que eu observar. Não, eu tô vendo assim os quarentena. comentários. É a quarentena. Você tá disfarçado por vir não te encontrar, Exatamente. Né? É isso aí. A Cirlete, ela tá com cabelo, fala, platinado, não é isso? Isso, branquinho mesmo. É chiquérésimo, é moda, meu filho, é moda. Se o shopping tivesse aberto, ele ia lá gastar uns R$500 hoje, Cris. Meninos, olha aqui o laudo. A Cléo pediu, aqui a minha validade. Terminou a conclusão, validade desse laudo, 6 meses. Ah, eu não tinha observado, que show. Eu vi 6 meses. 6 meses. Para esse documento eu coloco 6, né? Aí depende do que o psicólogo acha melhor, tá? Então, no final, a gente coloca essa validade aí. Bom. Isso, porque essa validade de 6 meses, no caso aí é para trabalho, né? Seria o mínimo? Como que você chega nesse prazo? Não tem uma normativa que chega nesse prazo. Não tem nada, não tem resolução nenhuma falando. É o psicólogo que, pelo trabalho realizado e tudo, é ele que vai colocar essa data. Não tem lugar nenhum falando. No caso, seria por pessoa, então, no caso? Por exemplo? Não, seria pela finalidade mesmo. Para trabalho, eu coloco 6 meses. Né? Para carteira de motorista, é 5 anos. Para porte de arma, é 2 anos. Então, aqui mesmo fala artigo 17, no parágrafo 1º, né? A validade indicada deverá ser considerada a normatização vigente na área. Né? Então, para carteira de motorista. Para cada caso, você segue o padrão de validade. E não havendo definição normativa, ou seja, o prazo de validade deve ser indicado pelo psicólogo, levando em consideração os objetivos da prestação de serviço. Se não está falando em lugar nenhum, eu que vou colocar a forma que eu achar melhor. Tá? O prazo de validade ainda. É importante que o psicólogo compreenda que não há um modelo de prazo de validade para todos os casos. O que vai prevalecer para essa determinação é o entendimento da natureza do que está sendo avaliado e da finalidade do documento. É importante que seu documento expresse a dinamicidade dos fenômenos, ou seja, eu coloco 6 meses, considerando as técnicas que eu utilizei nesse documento, tá? Mas poderia ser 3 meses, porque aqui quando eles falam, é importante que o documento expresse a dinamicidade, porque as pessoas, né, elas não são rígidas, né? Então eu não posso falar que aquele comportamento, né, ele é eterno. Então, as pessoas mudam. Então, esse prazo aí, eu considero um prazo até grandinho aí de 6 meses, né? Porque todas as técnicas que eu utilizei são testes situacionais. Vai falar do momento da pessoa. Ok? Bom, o modelo de laudo, já mostrei para vocês, mostrei até antes, né? Esse modelo aí de laudo, né? E aí, meninos e meninas, nós fechamos a resolução 6 de 2019.
né? Dúvidas nesse finalzinho? A resolução vai falar muito daquilo que a gente já estudou, então eu não entrei em muitos detalhes em relação ao que, Cristiane? A guarda de documentos. A gente já não falou que tem que ser guardado todos os documentos, no mínimo 5 anos. Isso está claro para vocês, não tá? Então, por isso que eu não repeti, mas isso tem aqui na resolução, tá? Outra questão é, eu tenho que guardar todos esses documentos. Se eu sair da empresa, esses documentos ficam na empresa com o próximo psicólogo. Se eu não tenho aonde deixar, eu mudei do Brasil e tudo, eu envio esses documentos para o CRP, tá? Uhum. Isso a resolução, né, também fala. O prazo de validade, que nós já falamos, e a obrigatoriedade é um direito, né, do avaliando a entrevista devolutiva. Então, no nosso Código de Ética, também reza que toda pessoa que passou por um processo psicológico tem direito a devolutivo. Então, se alguém pedir assim, eu quero o resultado do meu laudo, eu tenho que apresentar esse resultado para essa pessoa. É um direito dela. Ok? Só mostrar ou tem que entregar o documento? Olha, pela resolução, fala que você tem que entregar o documento sim. Tá? Por isso que você tem que saber muito bem o que escreve. Então, é assim, a declaração ela é simples, né? Porque a declaração declara que o fulano estava aqui. O atestado psicológico é muito utilizado para avaliação compulsória, então a pessoa pode estar apta a dirigir ou não está apta a dirigir. Isso é tranquilo entregar para a pessoa, né? Agora, quando meu cachorro, a campainha cachorro, minutinho, para minha campainha aqui, só um minutinho. Olha o fone de ouvido dela brilha. Ela comprou um novo. Sério? É. Gostei. Acho que eu vou comprar um desses para mim, que esses fones de ouvido aqui, eles Luzinhas apertam. Modifica. Carlos. Oi. Tudo bom, Oi, Carlos? Tânia. Tudo bem, menina? Você, tudo bem, menina? Ei, Tânia. E aí, tudo bom? E a fazenda aí? Ela não tá lá mais não, já voltou. Você voltou? Tô aqui. Tô aqui. Tá lá, Carlos. Vai. Eu tive aí, mas voltei, Carlos. Ai, que maravilha, gente. Ô, Tânia. Pra vocês. Tá fazendo caminhada todo dia, Tânia? Tô nada, tô numa preguiça agora que você não imagina. Cansei. Cansou? Agora tô mais quieto. Só no início, depois descansa. Pode cansar não, Tânia. Tem que ir lá. A caminhada tá fora. Deus A minha caminhada aqui é subir e descer a escada. Tá bom, Carlos. Isso aí é ideal. Aí quando eu tô arrumando casa, aí eu subo com a vassoura e esqueço o rodo. Aí eu subo com o rodo e esqueço o sábado. Eu esqueci. Oi, Rodrigo. Tava lembrando de você aqui mais cedo, se quando a gente vai pra faculdade, a gente tá tipo aquele The Walking Dead, imagina dentro de casa. Ô, meu filho, eu tô só um toque. Eu tô doido pra voltar pra faculdade. Não aguento mais essa vida, não, de ficar dentro de casa, não. Eu não tenho coragem de ligar a câmera. Eu quero minha vida de volta. A minha cerâmica tá até perdendo a cor, de tanto que eu limpo ela. Você tá num lugar maravilhoso pra você andar, ar puro, e você tá com preguiça, tá? Eu tenho. Vem pra cá, Rodrigo, pra você andar. Aí você anda pra mim. Quem dera, tá? Eu tô na luta pra conseguir os trocados. Eu pago bem pra você andar pra mim. Aqui, o pessoal já tá voltando ao normal aqui, gente. O pessoal já tá tomando cerveja, já tem uns grupinhos de pessoas assim. Estão respeitando. Não, Rodrigo. O meu menino a sua de risco tem diabetes, tipo 1. Entendi. Entendeu? Entendi. Vou voltar aí, então, meninos.
meu cachorro, a campainha já desligou aqui. E fechamos, então, a resolução e tudo, aí acabou, tá? Graças a Deus. Essa é a resolução. Mas, contudo, todavia, nós temos uma atividade sim, tá? Já está lá no portal. Eu vou abri-la aqui, mas ela é facinho, gente. Não é fazer nenhum documento. Eu tenho que distribuir pontos, tem 2.000 pontos para distribuir para você. Uai, gente, então dá de graça os pontos, Cris. Só de ter assistido às aulas, já 12 pessoas, dá ponto extra para nós. Ô, Cris. Boa ideia. É uma, né, Tânia? Não, Cris. Dá nota lá daquele trabalho. Oi? Dá nota daquele trabalho lá que eu te mandei. Ah, tá. Eu tenho que ver aquele trabalho seu, né, Cléucia? Eu te mandei. Não, ô Cléucia, mas eu vou ver lá e depois você me cobra isso, tá? No WhatsApp, tá bom? Acho que ele vai quanto? Eu tenho que ver aqui quanto que... Porque eu não coloquei ele aqui na minha planilha, não. Eu coloquei ele direto no portal. Eu tenho que ver lá no portal e eu te falo, tá bom? Tá, eu te falo depois, eu te lembro. Meninos, olha aqui, ó. Vou compartilhar a atividade aí com vocês. Facinho, facinho, facinho. O que é que vocês vão fazer, gente? Esse quadro está lá no AVA. Vocês vão preencher esse quadro para mim, tá? Pode ser em dupla? Pode ser em dupla, sem problema nenhum, tá? Eu vou colocar um mudo aí os microfones de vocês para vocês me ouvirem melhor. Então, olha, eu vou explicar. O que é esse quadro, gente? Vocês vão pegar a resolução, gente. Vocês têm que ter a resolução em mãos, tá? É enjoada, é chato, que porre. Ai. Gente, faz parte dos documentos da psicologia. Vocês vão fazer isso na vida de vocês toda. Então, assim, enquanto estudante, quando começar na escola clínica, vocês vão fazer esses documentos. Quando formar, vocês vão fazer. Então, vamos aprender, vamos fazer direitinho, vamos tirar as dúvidas agora e vamos estudar. Estudar é o quê? Leem a resolução. Então, vocês vão pegar a resolução, colocar lá do lado. O que vocês vão fazer? Declaração. Vocês vão escrever o conceito de o que é declaração, o conceito de atestado psicológico, de relatório, de laudo psicológico, de parecer psicológico. Depois, vocês vão colocar qual que é a estrutura da declaração, do atestado, do relatório, do laudo e do parecer. Resultados de avaliação. A declaração é um resultado de avaliação psicológica? Vocês só vão escrever sim ou não. Atestado, sim ou não. E por aí vai. Referências bibliográficas. Tem que ter referência na declaração? Sim ou não. Atestado, sim ou não. E por aí vai. CID, eu posso colocar CID na declaração? Sim ou não? No atestado? Sim ou não? E por aí vai. A declaração, ela produção, ela produz um diagnóstico psicológico? O que é um diagnóstico psicológico? Está muito relacionado ao CID, mas não necessariamente a identificação aí da doença. Se produz um diagnóstico psicológico, a declaração produz um diagnóstico, o atestado produz, o relatório? Sim, não. É só preencher esse quadro. E o valor dessa atividade aí que eu coloquei para nós? Creio que vai ser no valor de 300 pontos. Espera aí que eu vou falar agora para vocês, tá? Vai valer 300 pontos. Vocês vão me enviar aonde? Pelo e-mail, tá? Então, qual que é a atividade valendo 300 pontos? Pode ser feito em dupla, ou no caso da Adriana e da Maressa e da... Eu não sei se é a Uli ou a Rayane que está fazendo com elas. Pode ser feito em trio, tá? Então, vocês vão preencher... E para que dia que é? Quadro. Eu coloquei, vou confirmar aqui para vocês, mas está para o dia 15 de abril. Não, a data é tranquilo para vocês? Tá? E por último, eu ainda tenho que... 15? Junto com o parecer.
O parecer, na verdade, era para entregar, eu acho que ontem, né? Mas como Não, tinha você- tanta... Peraí. Não, você falou dia 15, você mudou a data. Pois é, mas eu tinha falado que era para ontem. Diante de tantas dúvidas, eu mudei para o dia 15. Mas Você falou muitas que era pessoas, passado. muitas pessoas já entregaram. Então, assim, vai ficar 2 atividades? Vai, Pra mas quem não eu acho fez, que é né? tranquilo. É para quem não fez. Quem não fez, você já fez, Tânia. Já está aqui, ó. E a pontuação foi total. Vocês fizeram direitinho, sem problema nenhum. Ai, graças a Deus, o trem que deu trabalho. Deus me livre. Pois é, mas o trabalho, gente... É bom que a gente aprende, né? O trabalho É justamente... vale a pena. Tânia, você como professora, você sabe, eu não posso também deixar vocês muito na zona de conforto, eu tenho que fazer vocês Cobrar. saírem dessa zona de conforto. E outra coisa, eu quero que vocês sejam os melhores psicólogos. Se falar assim, fulano, vocês têm que ser os melhores. E isso requer um pouco mais de esforço, de estudo mesmo, tá? Realmente. Então, te falar, eu até falei com as meninas para a gente montar uma pasta e guardar, porque isso a gente vai usar pro resto da vida da gente. Isso, Aí a gente já vai ter um modelito ali, ó. Ótima ideia. Isso Já vocês vão ajuda. usar até o final do curso, vocês formando, até o final, né? Para sempre. Então, É interessante fazer uma pasta. É a mesma coisa quando nós fomos ser submetida aos testes, vocês guardarem os testes para saberem, né? Porque eles têm a validade aproximada de 15 anos, até 15 anos aí vocês vão poder utilizar, né? Não, eu ótimo. vou montar uma pasta e guardar tudo. Então é isso. Esse quadro ele é mais simples, é só vocês, né? É como se fosse um resumo, gente. É um resumo de todos os documentos que vocês vão fazer aí. Que é bacana vocês terem também. Isso aí é bom para a gente estudar também para a prova, né? Se tiver, né? Isso. Essa prova, uma colinha para a prova. Né? Essa prova está aí, né? Não sei quando que a gente vai retornar, como é que vai ser essa prova. Tá uma loucura, né? Tá uma loucura, tá assim. Mas é uma boa, né? A gente ter isso daí para a prova, para vocês guardarem. Então, esse quadro já está lá no AVA também, tá? O modelo do meu laudo, eu vou tirar ele lá um pouquinho, que eu vou dar uma mudada nele, tá com uns errinhos de português, para ficar uma coisa bem bonitinha, para vocês terem um modelo mais completo aí, tá? Porque ontem que eu coloquei, eu peguei o primeiro aqui, eu vi que está incompleto. Acho que peguei um que eu fiz até... O Vira tá aí? Vira hoje não veio, não? Ai, tô sentindo falta dele hoje. Tem 12 participantes aqui, quais são esses 12? Adriana. Aqui não dá para ver, não. Adriana, Carlos, Elaine, Cléucia, Lidiane, Maressa, Mariana, Patrícia, Rodrigo, Cirlete e Tânia. Beijo para todos. Saudades. Não dá saudade, Tânia? Demais da conta. É a minha terapia, a sala de aula, minha filha. É o único lugar assim, que eu fico à vontade. Eu posso ser eu mesma. Que bom! Vai passar rápido essa pandemia, você vai ver, Tânia. Rapidinho a gente vai estar de volta. Tem que passar desvio, se não passar, a economia não vai aguentar, não. É outra questão mesmo, Rodrigo. Vai passar, vocês vão ver. Já está tendo a cura aí, vocês vão ver. Tudo passa, gente. A gente tem que acreditar, tem que ter fé. Tudo isso é fácil, isso é fácil. Ô, Tânia, mas o que acontece? Você tá meio assim porque eu mesmo tenho coragem de ligar a câmera uma hora dessa, ainda mais dentro de casa. Mas eu produzi. Hoje tomei banho, arrumei. Segunda-feira eu estava toda desleixada. Eu nem pensei que eu ia entrar nesse negócio. Aí hoje eu fui mais tranquilo. Eu tinha que fazer o mesmo, Rodrigo. Você já levanta e já vai de cara e não dá, né? Segunda-feira eu tava de cara limpa. Eu tô hoje. Menino, tem jeito, não. Sou vida de dona de casa, essas metem direto do céu, sem escala, esse trem não existe, não. Quem é seu sobrinho? É os filhos da minha namorada. Lá perto de casa? Não, aqui perto que ela vai outra. Cuidado, Tânia, cuidado. Cuidado, Tânia. Curiosidade. Tânia. Casa, entendeu? Eu não sabia que eu tinha largado lá. Tânia.
Fala, Cléo. Oi. O tema eu só assisto aula deitada. Bem sua cara, né, Cléo? Só deitada, Rodrigo. Ó, leva o chão para a faculdade aí, ó, aí dá pra gente deitar lá. Tá bem a cara da Cléo. Você não viu a aula do Alberto lá? Ela quase dormiu. Mentiroso! Ó, meninos, deixar a Cris terminar. ó, vamos finalizando então. Então tem atividades. Não esqueça da atividade do estágio também, tá? Porque depois vai ter mais atividades do estágio, tá? Até quinta-feira eu vou olhar as atividades que vocês me enviaram, que eu já pedi para vocês fazerem uma, né? Então eu vou estar olhando e depois eu vou colocar mais atividades lá para o estágio, tá bom? Ok. Tá bom. E aí, então, vamos finalizando. Agradeço a participação de todos. Estou disponível, vou deixar aberta aí se vocês quiserem bater papo. Né? Até o meio-dia nós estamos aí online, mas a questão do conteúdo nós já encerramos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu vou estar aqui juntinho com vocês. Ô, Cris, a minha dúvida é sobre aqueles exercícios lá que eu não estou entendendo como é que vai ser feito. Exercícios. Você me mandou. A declaração você já fez, o atestado você já fez, você tem que fazer o parecer e agora o quadro comparativo. E aqueles exercícios que você mandou lá para mim? No e-mail? Do estágio, né? Não? Não sei. Eu vou tirar essas dúvidas com você no PV. Pode, Cris? Assim não confunde os meninos. Pode, que eu acho que não tem mais nada, não. Mas você olha lá direitinho e me fala, tá bom? Então, pode sair, Cris, então? Pode. Tchau. Beijo pra você. Bom dia. Bom dia para todos. Beijo, beijo. Até amanhã. A aula da Ariane. Pode daí, viu, Tânia? Tchau, Rodrigo. Tchau.